Senhor presidente, senhores deputados, amigos da galeria, profissionais da imprensa, nosso pronunciamento de hoje, deputado Marcos, dá conta da visita que os deputados fizeram ontem ao CBA e conseguimos, a meu ver, uma opinião particular minha, desmistificar um pouco aquela instituição, aquele Centro de Biotecnologia da Amazônia, no que concerne as informações que a maioria de nós temos e a população do Amazonas também tem. Fiquei particularmente impressionado com o trabalho desenvolvido naquele centro. Percebi, de uma certa forma, a equipe técnica que lá labuta e trabalha todos os dias com um pensamento pujante de desenvolver-se, de criar oportunidades e inovação para que a indústria do polo industrial de Manaus e da cidade de Manaus como um todo e do nosso próprio país tenham a possibilidade de agregar valor a muitos produtos que podem ser desenvolvidos naquele centro. Mas a preocupação maior que me acometeu na nossa visita foi exatamente a situação esdrúxula do ponto de vista jurídico que aquele Centro de Biotecnologia vive. Existem coisas, senhores deputados, que é difícil para um ser humano normal compreender. E muitas vezes a gente cai naquela mesmice de dizer que essas coisas só acontecem no nosso país, só acontecem no Brasil. Mas é incrível, para não dizer patético, que o governo federal demore 9 anos para criar uma personalidade jurídica para um centro tão importante como o CBA. Chega a ser difícil de explicar a quem quer que seja como é que um centro daquele consegue funcionar, e a gente percebeu isso, que ele está funcionando lá, eu diria que quase a todo vapor, porém com uma situação que a gente pode chamar até de barriga de aluguel, com a Suframa tendo que bancar a maioria das coisas, porque o Centro de Biotecnologia da Amazônia não tem um CNPJ. É uma situação que deixa a gente pasmo. Mas, como tudo que aconteceu nesse país nos últimos 9 anos, a gente consegue entender. E o mais importante de tudo foi que nós percebemos nas palavras do Dr. Tomás, superintendente da Zona Franca de Manaus, de que agora a presidenta Dilma, a presidência da República, decidiu realmente resolver esse imbróglio jurídico para que o CBA possa realmente existir. E ele nos afirmou e afiançou que até o final do primeiro semestre essa situação seria resolvida. Louvo a atitude da presidência da República, agradeço antecipadamente a presidenta Dilma pela coerência e o bom senso de não jogar um trabalho tão bem feito como aquele Centro de Biotecnologia por água abaixo, por uma questão simplesmente jurídica e política. Uma guerra partidária para saber qual é o ministério que vai tomar conta do CBA. E o mais importante que eu tenho que ressaltar, e impressionante até eu diria, é você imaginar que aquilo consiga funcionar sem essa personalidade, sem esse apoio mais categórico das nossas autoridades federais. Mas eu acredito que esse episódio tem que ser passado uma borracha nessa história, tem que se esquecer esses 9 anos de atraso que atravancaram o desenvolvimento por completo daquele centro e torcer para que realmente essa decisão da presidência da República chegue finalmente a cabo e o Centro de Biotecnologia da Amazônia possa efetivamente existir
possa efetivamente trabalhar e possa efetivamente mostrar os resultados que a nossa população, que a nossa comunidade tanto merece. E as explicações que me foram dadas, e a todos os outros deputados que lá participaram, me deixaram convencidos de que aquela obra, de que aquele centro pode criar um diferencial para o nosso Estado, importantíssimo para as próximas décadas. Pode criar uma oportunidade de que a Zona Franca, que o Estado do Amazonas consiga diversificar a sua atividade econômica e não criar uma dependência maior ainda da Zona Franca de Manaus. Fiquei muito feliz com a visita que nós fizemos. Quero agradecer à Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do Dr. Denildo, também, que nos formulou esse convite. E quero dizer aos senhores que qualquer luta no sentido de que possamos fazer as injunções políticas necessárias para que esse imbróglio jurídico seja resolvido o mais rápido possível, vai contar com o meu apoio, vai contar com o apoio do PTN nesta casa. O deputado Orlando Cidade também já se irmanou nessa necessidade. Podem contar conosco nessa luta a nível federal para que esse problema seja resolvido o mais rapidamente possível. Era o que eu tinha para hoje, presidente. Agradeço, Vossa Excelência.